Bom dia, pessoal! Como é que vocês estão? Tudo certinho? Aqui é o professor Bruno Oliveira e hoje nós vamos para mais um vídeo da nossa série para as eleições 2022. E o tema do vídeo de hoje é a perda de mandato do filiado. Nós sabemos que para se candidatar a um cargo político, uma das condições, dos requisitos chamados de elegibilidade é a filiação partidária. Então suponhamos que o Joãozinho ele se filia ao partido Alfa. No entanto, passado algum tempo, Joãozinho não está mais satisfeito com aquele partido político. Então Joãozinho ele quer se desfiliar daquele partido político. Ora, nós vamos ter situações em que um determinado filiado ele pode então se desfiliar daquele partido político, né? É algo que é voluntário. Essa desfiliação, vamos imaginar que o Joãozinho ele não foi eleito, né? O Joãozinho é um mero cidadão que se filia a um partido político. Eu não estou na situação ainda de candidatos eleitos e filiados, ok? Estou falando do mero cidadão. Então, o João, que é filiado ao partido Alfa, ele pode se desfiliar voluntariamente. Ele precisa comunicar de forma escrita ao órgão de direção municipal daquele partido e ao juiz eleitoral de onde ele é inscrito, certo? Então, essa é a desfiliação voluntária. Então, o cidadão ele pode se desfiliar do partido político se ele não concordar mais com aquela ideologia, com o estatuto, com o programa partidário. Bom, o problema está quando o Joãozinho ele foi eleito por um determinado partido político. Então, nessa mesma situação, o Joãozinho, que é filiado ao partido Alfa, ele se candidata a vereador e é eleito pelo partido Alfa. Ele pode se desfiliar? Qual é a regra geral? E é sobre isso que nós vamos tratar neste momento. Nesse caso, que nós estamos falando de eleição, a regra geral é que perderá o mandato o detentor de cargo eletivo que se desfiliar. Então, aqui está o João, ele se desfiliou, ele perde o mandato. Só que nesse caso, olha só, a desfiliação do João é sem justa causa, ou seja, ele quis se desfiliar. Ele foi eleito vereador, ele quer se desfiliar porque ele quer se desfiliar voluntariamente, ele perde o mandato. Porque a regra é que se ele foi eleito para um cargo proporcional, o que são cargos proporcionais? Cargos do sistema eleitoral proporcional, vereadores e deputados. Se ele foi eleito pelo sistema proporcional e ele se desfilia sem justa causa, ele perde o mandato. Só que a súmula do TSE número 67 diz que a perda desse mandato em razão de desfiliação partidária não se aplica a candidatos eleitos pelo sistema majoritário. Como assim? Suponhamos que a Maria ela é filiada ao partido Beta e ela foi eleita governadora. Governador, prefeito, presidente, tudo é eleito pelo sistema majoritário. Se a Maria se desfilia sem justa causa do partido Beta, ela perde o mandato de governadora? Não, porque segundo a súmula 67, a perda do mandato em razão de desfiliação não se aplica aos eleitos pelo sistema majoritário. Entendido? Agora vamos ter situações que são chamadas de justa causa para desfiliação. Neste caso, mesmo ocorrendo a desfiliação, não há perda de mandato. Quais são essas hipóteses? A primeira é quando o partido político ele muda substancialmente o seu programa partidário, quando ele se desvia do programa partidário original. Então aqui é uma hipótese de justa causa. Quando há uma grave discriminação política pessoal, então suponhamos o seguinte, que há uma determinada votação de algum programa social, imaginemos assim, o partido político tinha dado certa liberdade para os filiados, né, que foram eleitos votarem a favor ou contra, só que aí o Carlos ele votou contra. E originalmente tinha dado essa liberdade para votar contra. Aí o partido político ele volta atrás e diz o seguinte, começa a aplicar sanções ao Carlos
por conta dessa votação contra, porque ele tinha que votar a favor. Mas espera lá, tinha dado certa liberdade para votar para esse programa, em relação a esse programa social, e agora mudam de ideia. E aí o que vai acontecer? Nesse caso, veja, tinha se dado uma certa liberdade para a votação, mas agora o Carlos, ele cumpre essa certa liberdade e agora começa a sofrer sanções. É possível que esteja sendo configurada aqui uma grave discriminação política pessoal. Não é uma mera discriminação pessoal, é uma grave discriminação política pessoal. E, por fim, a mudança de partido efetuada durante o período de 30 dias que antecede o prazo de filiação exigido em lei para concorrer à eleição majoritária ou proporcional ao término do mandato vigente. Esse período é o que nós chamamos de janela partidária. O período mínimo de filiação é 6 meses antes da eleição, certo? No período que compreende 30 dias anterior a esses 6 meses, normalmente dá em abril, o filiado ele pode mudar de partido político e não perde o mandato. Ele tem que fazer essa mudança nesse período, nesse interregno, nesse interstício de 30 dias que antecede o prazo de filiação partidária exigido em lei para concorrer à eleição. Normalmente, no ano da eleição, então suponhamos para 2022, esse período de 30 dias acontecerá em abril. Então pode mudar de partido e não perde o mandato. Tudo bem? E aí, pessoal, hoje nós então falamos sobre a perda de mandato. Espero que vocês tenham gostado. Em breve nós lançaremos o curso para as eleições 2022. Então fiquem atentos tanto no site eleitoralcombruno.com.br quanto no Instagram, @professorbrunoeleitoral. Curtam o vídeo, se inscrevam no canal, a gente se vê no próximo. Tchau, tchau! Agora, pessoal, se você gostou do vídeo, dê o seu like, se inscreva no canal e clique no sininho para receber todas as novas publicações. Além disso, no nosso canal do YouTube nós temos várias playlists com leis comentadas, questões comentadas, feitas com muito carinho para você.